Voltamos com a entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura política, a atuação dos poderes e a relação entre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas. Eu converso com o general da Reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. General, boa noite. Boa noite. Bem, general, vamos falar de toda essa polêmica que nós estamos acompanhando, né? O presidente fez uma live hoje em que, novamente, ele voltou a criticar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso. Ele tem feito isso insistentemente e coloca em dúvida a realização das eleições do próximo ano. O senhor já criticou essa posição, mas nós já tivemos, inclusive, o ministro da Defesa se manifestando em relação a isso. Como é que o senhor vê esse tipo de polêmica entre os poderes? Eu vejo que a harmonia é fundamental, ela é prevista na Constituição. Nossos sistemas de poderes têm que atuar de maneira harmônica, de maneira independente e harmônica. Quando falta essa harmonia, simplesmente o conjunto não está atendendo às necessidades da população. Aquilo que a população precisa tem que ser trabalhado pelos poderes de maneira independente, cada um, mas em harmonia. O que nós estamos vendo é a alimentação de uma animosidade que interessa ao Brasil. Pode até interessar a algumas pessoas, né? Mas não interessa ao Brasil. Agora, nós já tivemos, por exemplo, até alertas em relação à possibilidade de não se realizar as eleições. O senhor acha que haveria apoio das Forças Armadas numa iniciativa desse tipo? Olha, em primeiro lugar, é um absurdo essa conversa, essa hipótese de não haver eleições no Brasil por conta da dependência do voto impresso. Isso aí é um verdadeiro absurdo, isso aí precisa ser tratado legalmente. Não se pode espalhar, divulgar esse tipo de notícia, esse tipo de informação, esse tipo de possibilidade. Isso traz desarmonia, traz desconfiança, traz problema para a sociedade. Como que vai fazer? Quem que vai ter autoridade para determinar se vai haver ou não vai haver eleição? Isso é constitucional, isso é fundamento básico da democracia. Isso aí não tem amparo nenhum, não existe instituição que vá amparar esse tipo de ideia. Isso aí precisa ser tratado legalmente. As pessoas que falarem nisso, elas têm que ser responsabilizadas legalmente. O Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, eles precisam atuar e responsabilizar quem divulga esse tipo de falta de responsabilidade. Não existe a mínima condição de achar que uma instituição, seja ela civil ou militar, que ela vai apoiar esse tipo de ideia. Agora, general, o senhor já esteve no governo e a gente vê o número crescente de militares participando do governo e no caso da pandemia nós temos várias investigações envolvendo militares que participaram e participam ainda do Ministério da Saúde. Como é que o senhor vê essa mistura, se a gente pode chamar assim, de avaliação, né? Nós tivemos até o presidente da comissão, Omar Aziz, sendo repreendido por uma fala que ele teria se referido aos militares que estão envolvidos em irregularidades, mas acaba comprometendo a imagem. Como é que o senhor vê hoje a participação dos militares no governo? Olha, eu penso que não tem problema de alguns militares participarem de qualquer governo, sempre tem acontecido isso. Tem pessoas que podem colaborar com um projeto de governo, com a administração pública. O problema nesse governo é que um número muito grande de militares, né, tanto da reserva, principalmente da reserva, e alguns até do serviço ativo. Isso aí deforma a representação social nos escalões de governo, no primeiro, no segundo, no terceiro escalão. E a percepção popular está correta de que existe quase um vínculo com o governo do momento. Mas isso aí não é verdade. Isso aí simplesmente é resultado de um excesso de pessoas de origem militar que estão ali no governo. E o caso do Ministério da Saúde, numa época de pandemia, chama a atenção, agora numa CPI, onde estão investigando aí o que aconteceu na administração dessa pandemia, que foi completamente mal administrada desde o início,
E esses militares estão respondendo ali as audiências, né, organizadas pela CPI. Agora, houve aquele incidente, o presidente da CPI falou sobre militares, houve uma resposta do Ministério da Defesa, que é outra coisa que não é nada. Você pode até fazer uma nota, né, sobre o assunto, mas quando começa a entrar em detalhes de funcionamento de CPI, de Congresso, de eleições, etc., quando você começa a entrar nesse ambiente político, saindo dos limites ali do Ministério, do próprio Ministério, isso aí não colabora também com a sociedade. Isso aí só traz tumulto, só traz mais um conflito que não melhora em nada a vida social. Agora, general, esses embates, alertas, advertências, críticas, acabam levando parte da sociedade a ter receio com relação à possibilidade de um golpe que tivesse apoio de parte das Forças Armadas. O senhor acha que há condições disso acontecer? E eu gostaria de lembrar que, inclusive, o general Vilas Boas, ele admitiu, né, Vilas Boas, desculpa, ele admitiu que na época em que o STF foi decidir a situação do ex-presidente Lula, houve uma pressão de fato para que não acontecesse. Só que agora Lula está livre e as pesquisas mostram que há possibilidade dele vencer as eleições se concorrer. No caso disso acontecer, haveria algum risco para a democracia brasileira? Olha, eu não vejo risco nenhum para a democracia no Brasil. Eu não vejo a mínima possibilidade de você ter uma situação em que um candidato qualquer que seja autorizado pelo sistema a concorrer às eleições, se a população eleger, aí você tem uma interferência que não permite que aquela eleição seja válida. Isso é um absurdo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo diversas situações absurdas, em considerações absurdas, como o sistema eleitoral colocado em xeque, e essa possibilidade de um candidato, um ex-presidente, se ele for autorizado a concorrer, existe a possibilidade de ganhar ou de perder. Então, não pode, após a eleição ou durante o processo, haver uma interferência que elimine aquele candidato. Isso aí não pode acontecer, nós temos que atuar dentro da legalidade. Está faltando no Brasil, não só nessa área, está faltando a atuação da lei, está faltando a comprovação das coisas, está faltando a aceleração dos processos. Então, tem diversas ações que podem ser tomadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Legislativo, que pode, para normalizar a vida nacional. Infelizmente, esses boatos, que são todos boatos, eles servem só para alimentar esse estado de conflito permanente que a sociedade vem vivendo, com declarações de impacto toda semana, às vezes quase todo dia. Então, o senhor acha que isso não pode levar a um esgarçamento na relação entre os poderes? Eu acho que o relacionamento já é bastante ruim, né? Não acredito que piore além desse ponto. Agora, mesmo com a participação de militares da ativa, é minha última questão, o senhor acha que deve permanecer? Porque há, inclusive, um decreto estendendo o prazo, né? Acabando com o limite de prazo para permanecer no governo. O pessoal da ativa, das Forças Armadas, na minha opinião, quando aqueles que têm mais de 10 anos de serviço, e essa marca de 10 anos é uma marca de serviço público, de estabilidade de serviço público, por isso que eu estou fazendo referência, aquele que tiver mais de 10 anos de serviço, ele precisa ser aposentado proporcionalmente. Se ele tiver 15, 20 e poucos anos de serviço ou mais, ele tem que se aposentar para não ter vínculo entre a instituição e o governo. Perfeito. Então, mas isso aí não é só para militar. Está havendo uma limitação de interpretação. General, nós já esgotamos o nosso tempo. Eu agradeço muito a sua participação. Isso tem que ser para todas as carreiras públicas.
públicas. Perfeito. General de Reserva, Carlos Alberto Santos Cruz, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite.